Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não esperem vídeos curtos, pois aqui não é Reels de Facebook. Mazzaropianos, vocês sabiam que Mazzaropi deixou uma fortuna incalculável que até hoje ninguém sabe ao certo quanto dinheiro esse homem tinha e que sua fortuna causou mais inferno em vida do que qualquer outra coisa? Você quer saber de uma vez por todas a história verdadeira da fortuna de Mazzaropi? Venha comigo depois da vinheta. Mazzaropianos. Eu sou o Thiago Taraíra, estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre o nosso eterno Jeca Mazzaropi que ninguém vai contar pra vocês jamais. E no vídeo dessa semana eu contarei pra vocês sobre o inferno que foi a fortuna do Mazzaropi, a herança deixada por ele que gerou muita raiva, muita intriga e que quase gerou assassinato, hein? E eu me basearei neste livro, Mazzaropi, uma antologia de risos. O autor é nada mais nada menos que Paulo Duarte. Para quem não sabe, Paulo Duarte foi o responsável por digitalizar em DVD as velhas fitas do Mazzaropi. Depois de um ano de seu falecimento, Mazzaropi voltaria a ser notícia. Não por conta de um filme inédito ou pela reestreia de algum de seus sucessos, mas porque o império que havia construído simplesmente começou a ruir pela ausência de seu mentor e diante da falta de talento daqueles a quem seu espólio foi herdado. Em junho de 81, poucos dias após a morte de Mazzaropi, sua prima irmã, Nair Lapastina, questiona o testamento e em resposta recebe a negativa de seu herdeiro Péricles Moreira, filho de uma empregada de Mazzaropi e adotado não oficialmente desde bebê pelo artista. Na verdade, isso aqui tá errado. Tá errado. Ah, é? Me passou. Mazzaropi nunca adotou ninguém. Quem fez isso não oficialmente foi Dona Clara Mazzaropi e não Mazzaropi. Não caberia parte alguma da herança a Nair. Naquele momento, Dona Clara, com sérios problemas de saúde, arteriosclerose avançada, tinha toda a sua parte administrada por Péricles, que se tornava dessa forma o herdeiro majoritário da milionária herança. Em busca de esclarecimentos, Dona Nair encontra o advogado Walfrido Jorge Ward, que chega à conclusão que ela realmente não tinha direito sobre a herança por pertencer à linhagem paterna. No entanto, os parentes da mãe de Mazzaropi, Dona Clara, poderiam pleitear a parte que lhes cabia. A partir desse momento, O inferno está balançando. aparecia os 15 primos pobres e canalhas de Mazzaropi. Eram 15 pessoas, todas pobres. Nesta ocasião, Péricles, sentindo-se ameaçado, procurou os 15, como ficaram conhecidos. Ele lhes apresentou o advogado da Panfilmes, Dr. Wilton Maurélio, por quem foram aconselhados a aguardarem um desfecho em silêncio a fim de evitar escândalos de proporções comprometedoras. A imagem do artista. Depois de meses de impasse e nenhuma solução efetiva e favorável por parte de Péricles, o grupo dos 15 volta a procurar o Dr. Walfrido, que os aconselha a eleger um curador e entra com uma ação para reverter a situação. Nascia ali o que à época ficou amplamente conhecido e divulgado na mídia como Caso Mazzaropi. Em setembro de 82, Péricles Moreira foi destituído dos poderes de inventariante pela 10ª vara da família e sucessões, pois o curador representante de Dona Clara, José Benedito Ferreira Filho, e em seguida a abertura do cofre de Mazzaropi e a descoberta de que não havia nele e em nenhum outro lugar da casa os bens declarados anteriormente por seu dono. Um solitário avaliado em 1,5 milhão de cruzeiros, uma corrente com um sol à guisa de medalhão, um relógio universal e uma pulseira, todos em ouro maciço, um anel de brilhante, 60 mil dólares e 70 milhões de cruzeiros em espécie, 6 soles de ouro mexicanos, cada um com 35 gramas
gramas e meia e mais uma pequena fortuna em marcos alemães e francos suíços. Pediu seu afastamento da posição de inventariante, alegando que Péricles nunca fora adotado legalmente e que perante a lei não poderia ser um herdeiro natural, e ainda que o rapaz já havia sido internado mais de uma vez por problemas com álcool, e portanto era questionável sua condição para administrar a herança de Dona Clara. Eita, nós, aqui começou de vez O inferno. que se tornou chamado caso Mazzaropi. O irmão de criação querendo defender a fortuna e as coisas de Mazzaropi, e os 15 primos canalhas e hienas querendo a parte que cabia a Dona Clara Mazzaropi para vender tudo e trocar tudo em espécie e em dinheiro. Eles não queriam salvar nada, e por eles teriam queimado até os filmes e os negativos originais dos filmes do Mazzaropi, que para eles não tinha valor algum. Mas aí apareceu as dúvidas que foram levantadas na época, e foi o questionamento sobre o testamento de Mazzaropi. Vou ler esse trecho para vocês e prestem bem atenção. O grau da situação que se tornou na época. Quando Mazzaropi ditou essa nova versão de seu testamento, à noite de 22 de maio, não estava presente no quarto nenhum médico, nem sequer uma enfermeira. Seu médico particular por mais de 20 anos, Dr. Castor Jordão Cobra, ou também conhecido como Dr. Cobra, havia sido afastado do tratamento. Curiosamente, Mazzaropi não havia assinado o testamento e, embora fosse destro, deixara no livro do cartório apenas a marca do seu polegar esquerdo. Por fim, os documentos do escritório da PAN desapareceram em um incêndio misterioso que encobriu para sempre a possibilidade de avaliar precisamente sua fortuna, que seria extinta com uma rapidez inversamente proporcional ao tempo em que Mazza levou para se erguer seu império. Vixe Maria, essa história tá cada vez mais cabeluda. Em agosto de 84, todo o acervo de seus estúdios era leiloado no Teatro Zácaro, em São Paulo, visando aumentar o capital de seus agora muitos herdeiros, que queriam dinheiro em espécie e não tinham interesse algum em utilizar a estrutura de seus vários imóveis, veículos, linhas telefônicas, equipamentos cinematográficos e, acima de tudo, o acervo de seus 24 filmes. Por eles tinham tacado fogo nos negativos dos filmes do Mazzaropi, sem pestanejar. A arrecadação mínima esperada era de 4 bilhões de cruzeiros, e ainda haveria um segundo leilão, no qual entrariam joias, móveis e peças artísticas que Mazzaropi havia colecionado durante sua vida inteira. Carlos Garcia, em determinado momento, diria: com esse leilão, a memória do Mazzaropi vai para o espaço. Carlos Garcia já estava avisando que se vendessem tudo que o homem tinha, não sobraria nada para lembrar do eterno Jeca, principalmente de seus filmes. E agora me basearei neste livro, Sai da Frente, A Vida e Obra de Mazzaropi, de Marcela Matos. O inventário foi aberto em 29 de junho de 81. No testamento constava que a metade de toda a sua herança seria destinada à sua mãe, Clara Mazzaropi, como determina a lei, já que o ator não tinha filhos. Mazzaropi não teve filhos nenhum, muito menos de criação. Conforme a vontade de Mazzaropi, a outra metade teriam direito certos funcionários da Panfilmes, na seguinte proporção: 3% para Gentil Rodrigues Pereira, 3% para o cozinheiro Pedro Francelino de Souza, 4% para a contadora Hélia Parros de Moura, 45% para Péricles Moreira e 45% para Carlos Garcia. O documento nomeava também Péricles Moreira como inventariante de Dona Clara, devido ao delicado estado de saúde da herdeira, já muito idosa. Ademais, Mazzaropi determinou que quantias em dinheiro fossem destinadas a 3 instituições de caridade: a Casa do Velhinho, o Lar Jesus Menino e o Orfanato Santa Verônica. Cada uma recebeu 1 milhão de cruzeiros. Aqui vocês veem que Mazzaropi não deixou herança para primo pobre nenhum, pois Mazzaropi não tinha contato com esses primos distantes. O documento também beneficiava com quantias em dinheiro Orosina de Brito e Alexandre Robi Protásio da Silva, com 300 mil cruzeiros para cada; Dirve Rastelli Caçador, com 200 mil; e Maria Nogueira do Amaral, ou seja, mais conhecida pelo pseudônimo de Olga
Krut, com 2 milhões de cruzeiros. Olga Krut foi a musa misteriosa que Mazzaropi trabalhou junto com ela no início de sua carreira e fez parte de sua comitiva de teatro. Tanto que Olga Krut mudou seu nome para Olga Mazzaropi, e muitos especulam que Mazzaropi teve uma paixão verdadeira por ela e ela também teve. Wilton Maurélio, advogado de Mazzaropi, nos últimos 10 anos de sua vida, contou que a elaboração do testamento havia sido o foco de conversas entre os dois em diversas ocasiões, mesmo antes de sua enfermidade avançar, ou seja, antes da doença de Mazzaropi, um câncer na medula, se espalhar de vez e deixar Mazzaropi totalmente debilitado no hospital. O advogado lhe dizia que desejava deixar para os funcionários todo o seu patrimônio. Seria preciso solicitar a interdição judicial de Dona Clara, sua herdeira necessária. Essa solução, porém, desagradava a Mazzaropi. Ele considerava constrangedor submeter a mãe a um juiz e declará-la incapaz. Esse também foi um dos pontos que deixou essa história mais cabeluda e que daí deu a brecha para os 15 canalhas de primos desconhecidos e pobres de Mazzaropi aparecer e queimar tudo que o homem tinha. E para quem não sabe, Geni Prado foi uma das primeiras a receber o valor estipulado por Mazzaropi, que foi na época em torno de 2 milhões de cruzeiros, que era muito dinheiro, mas que Geni Prado talvez não soube administrar tal dinheiro, tanto que morreu na pobreza. E depois de todo esse infortúnio em cima dos trilhões de Mazzaropi, como ficou conhecido na época, Antônio Leão da Silva Neto, que é autor desse livro que eu sempre mostro aqui para vocês, escreveu uma carta dirigida ao Jornal da Tarde em 4 de setembro de 84, mostrando a sua indignação sobre esse caso da destruição dos bens de Mazzaropi e de sua memória. E vou ler para vocês nesse exato momento. Ele escreveu a carta como se o Mazzaropi ainda estivesse vivo, e é uma espécie de uma carta de pedido de desculpas ao Mazzaropi por tudo o que ocorreu nesses anos após a sua morte. Senhor Mazzaropi, o que vemos hoje e de mãos atadas são seus herdeiros brigando por dinheiro. Esse maldito dinheiro que faz nossas cabeças em detrimento sempre das causas mais justas e até de vidas inocentes. Estou vendo todo o seu patrimônio ser queimado, dissipado, pois naturalmente tudo isso estará perdido nas mãos de algumas dezenas de privilegiados. Um patrimônio desses teria de ser mantido, cuidado, preservado, peça por peça, pois significa, no mínimo, um capítulo importante da nossa história cultural e artística. O brasileiro já tem memória curta. Imagine então como será lembrado Mazzaropi daqui a alguns anos. Um aventureiro? Um caipira bem-sucedido? Um homem que se aproveitou de uma situação para comercializá-la? Não sei. Vemos entre centenas de cópias e mais cópias de 16mm e 35mm, a base, o documento de todo um árduo trabalho de anos e anos simplesmente expostas em cima de um balcão à disposição de quem der mais. Estou chocado. Fica aqui meu apelo aos privilegiados de bom senso. Por favor, saiba como preservar esses documentos e não deixem que pessoas inescrupulosas se apoderem deles. Vamos pelo menos deixar algo para nossos filhos, para que no futuro eles possam ter conhecimento de uma obra que tentou mostrar ao lado bom e sincero da vida. Mazzaropi, onde quer que esteja, aceite minhas desculpas por todos os homens responsáveis por isso. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E aí, Nhojuca, quer falar a respeito desse mar de lama que foi essa história sobre a fortuna do Mazzaropi que seus primos Canalhas. usurparam e destruíram de tudo que Mazzaropi tinha? Pula aqui, homem! Vem pra cá, Jaco do Mata Dentro, só! Mazzaropianos, é de entristecer de ficar sabendo dessa história. Talvez Mazzaropi nem imaginaria o desfecho de tudo isso que ocorreu após a sua morte. Foi uma enxurrada de lama para todo lado, gente ameaçando de morte advogados das outras partes por causa de dinheiro. Os 24 filmes do homem produzidos na Panfilmes estavam com os dias contados se tivessem sido leiloados
para qualquer outra pessoa, ou até mesmo esmigalhado, se fosse vendido separadamente. E talvez nem existissem os filmes digitalizados hoje em dia. E o mais triste de tudo isso é saber que ninguém olhou para trás. Venderam tudo, destruíram tudo por causa de dinheiro, e apenas anos mais tarde foi construído o Museu Mazzaropi por pessoas particulares que tinham dinheiro e juntaram algumas migalhas que sobraram das coisas do Mazzaropi. E isso teve um preço, o preço da memória do Mazzaropi. Juca, realmente é de entristecer de saber a história que ocorreu da fortuna do Mazzaropi. Chegou até de falarem que a fortuna era uma herança maldita que foi disputada a tapa e quase a tiro por pessoas inescrupulosas. Tudo que o homem criou praticamente foi esmigalhado, e essa foi a verdadeira história. A triste história, a verdadeira tristeza do Jeca.